a sua atenção por uma denúncia. Você acha possível que uma dieta que inclui de 3 a 7 ovos por dia seja capaz de reverter o diabetes? Ou que uma planta tenha o poder de eliminar o vírus da AIDS? 2 médicos aqui no Brasil estão ganhando dinheiro com promessas falsas sem comprovação científica. A medicina ainda não encontrou a cura nem para a AIDS, nem para o diabetes. Mas pacientes estão deixando de lado o tratamento convencional para embarcar numa grande ilusão. Eu sou o Dr. Rocha, eu sou médico. Dr. Patrick Rocha não tem consultório. Aparece na internet prometendo milagres para o diabetes. Eu sei que serão revelações polêmicas, mas é meu dever como médico revelar essas informações neste vídeo. Agora conheça Dr. Paulo Gouveia. Sou médico, CRM 2107, Tocantins. Ele também faz propagandas de um suposto tratamento revolucionário, mas para curar a AIDS. Como? Com esta planta aqui. Um pé de mutamba já adulto, com muitas folhas. Este é o nosso projeto. Esses 2 médicos vendem solução ou ilusão? No Brasil, mais de 16 milhões de pessoas têm diabetes. Dr. Rocha, clínico geral do Ceará, vende um pacote de videoaulas pela internet. Custa R$ 297. A gente comprou. É um treinamento focado na alimentação. Eu te peço confiança no meu método. Confie. Nós vamos mostrar alguns trechos desses vídeos para o presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, para que o senhor possa comentar. Estou falando da solução definitiva para o problema da diabetes. Estou falando de reverter a sua diabetes. Estou falando em curar a sua diabetes. O que ele propõe é justamente a reversão de uma doença que a gente sabe que não tem. Não existe reversão do diabetes? O que a gente tem é um controle da doença, baseado na alimentação, baseado num plano de atividade física e com a utilização de medicamentos. Não tem cura. Quem tem diabetes tem excesso de glicose, ou seja, de açúcar no sangue. O remédio ajuda a controlar a glicose. O paciente com diabetes tipo 1 precisa usar injeções de insulina. Já o diabetes tipo 2, o mais comum, é controlado com comprimidos. Dr. Rocha promete diminuir a medicação dos 2 tipos da doença se o paciente seguir o plano de alimentação que ele vende. Em 80% a 90%. O meu compromisso é tirar essas medicações da sua vida. É assustador, né? Muitas vezes se consegue reduzir a quantidade de medicamentos, mas não tem como prometer que isso vai se reduzir em 80%, 90%, conforme foi comentado. Dr. Rocha propõe uma diminuição drástica do carboidrato, que está nas massas, pães, tudo isso é açúcar. Quando o paciente tira esses alimentos, pode reduzir a taxa de glicose, mas não para sempre. Se naquele período ele tem uma redução de glicemia, ela é temporária. Porque no momento que ele parar com aquela restrição, ele volta a ter. Então veja bem, cura do diabetes não existe. Os médicos pedem para que o paciente com diabetes procure um nutricionista. Esse profissional vai desenvolver para a pessoa um cardápio individualizado. Mas o Dr. Rocha sugere uma alimentação igual para todo mundo. Ele faz uma lista com os alimentos que ele chama de amigos, que devem ser consumidos por quem tem diabetes. E cita alimentos inimigos. Esses devem ser esquecidos porque, segundo ele, alguns podem até provocar a doença. Pão integral é veneno. Qualquer tipo de massa, qualquer tipo de alimento que leve trigo hoje é veneno para o seu corpo. Não existe nenhuma relação de nenhum alimento específico ser causador ou promover o aparecimento do diabetes. Já o ovo, para o Dr. Rocha, quanto mais, melhor. Entenda que de um ovo nasce um pintinho, um ser vivo completo. Então é um alimento espetacular. Pelo menos 3 ovos por dia, pode usar aí até 7. Isso pode ter um impacto significativo nos níveis de colesterol. Foi o que aconteceu com esta mulher que não quer se identificar. Depois de 3 meses seguindo as orientações das videoaulas, ela teve uma surpresa. Veio tudo alterado. Glicose, triglicerídeos, tudo. Colesterol. Voltei pro meu endocrinologista e ele disse que eu não fizesse mais isso. Fomos até Fortaleza, onde o Dr. Rocha mora. Descobrimos que o Conselho Regional de Medicina do Ceará abriu processo para investigar o médico. Se está havendo publicidade imoderada, se está havendo autopromoção, se está havendo promessa de cura. Não há cura para diabetes até o momento.
Dr. Rocha já foi condenado em 2013 pelo Conselho por ter causado danos a pacientes. Como punição, o nome dele foi publicado no Diário Oficial. Nessa época, ele trabalhava na clínica de emagrecimento desta mulher, aplicando enzimas para reduzir gordura localizada nas clientes. Depois de dar entrevista, ela pediu para não ser identificada. Ele aplicava uma quantidade maior em poucas aplicações. Isso causou nas pacientes uma certa deformação. Com esse procedimento errado, aí causou o fechamento da clínica. Procuramos Dr. Rocha e ele nos recebeu em casa. Sobre a condenação no conselho, ele disse que o problema estava nas enzimas. Esse lote estava contaminado, então isso já passou já. A dona da clínica nega a contaminação. Em relação ao treinamento na internet, ele disse que já vendeu para mais de 30 mil pessoas e defende o projeto. Dentro da alimentação, tem vários casos de pessoas que estão com os níveis de glicemia sob controle. Ele explica de onde tira as informações médicas. Vem da Suécia, nas universidades de lá, e médicos que já utilizam reversão de diabetes naturalmente. Na Suécia existe cura? Sim, do diabetes? Claro. E por que não foi empregado aqui? Por que a gente não ficou sabendo dessa informação aqui no Brasil? Aí, nesse caso, tem que perguntar para o pessoal que está, da Sociedade Brasileira de Diabetes, porque eles realmente não se atualizaram. Isso chama-se achismo. E ele passa essa percepção de que ele é um cientista e que ele desenvolveu um método para o tratamento da doença. Participamos de todos os congressos mundiais. Não existe nada espetacular nem milagroso como se propaga nesse vídeo. Dias depois da gravação, o Dr. Rocha disse que não queria mais que a entrevista fosse divulgada. Mas o Fantástico decidiu exibi-la pela relevância das informações e pelo serviço público que esta reportagem presta. No mundo todo, cientistas também procuram a cura da AIDS. O Dr. Paulo Gouveia, um clínico geral que a gente já apresentou aqui, está espalhando a notícia que descobriu isso nas folhas dessa árvore. A Guazuma ulmifolia, conhecida como mutamba. Por telefone, nossa produtora se mostrou interessada em comprar as folhas. Sem saber que estava sendo gravado, o Dr. Paulo deu o preço. A gente pede R$150, para enviar pelo correio, pagar a despesa. O Fantástico pagou. A mutamba chegou depois de 39 dias. As folhas chegam assim, desidratadas, e tem todo um jeito de preparar que o Dr. Paulo ensina na internet. Fica parecendo com isso aqui, uma espécie de suco. A pessoa é orientada a tomar um copo de 12 em 12 horas durante 30 dias. Essa planta cura a AIDS? Sim, o prognóstico é esse, 100%. E dá o número de quantos pacientes diz ter curado. 5.000 no Brasil e 1.000 pessoas no estrangeiro. Quanto tempo demora? Tem um prazo até de 9 meses para ficar indetectável. Indetectável não é cura, como explica este infectologista, professor da Universidade de São Paulo. Presença de um exame indetectável não significa que ninguém está curado, porque o vírus ele pode estar latente, ou seja, dormindo dentro das células das pessoas. No caso de você dar uma dose de uma planta e ela tem um efeito duradouro de 9 meses, nunca vi isso acontecer. O tratamento usado desde 95 para controle da doença, o coquetel anti-AIDS, consegue manter os pacientes saudáveis, mas não acaba totalmente com o vírus. No Brasil, são 780 mil portadores do vírus HIV. Mais de 90% fica com vírus indetectável no sangue. No entanto, se você tira o remédio, depois de algumas semanas o vírus volta a ser detectado. Apesar de dizer que a planta cura a AIDS, o Dr. Paulo manda a pessoa continuar usando o coquetel. Não é tóxico nada essa planta? Não. A gente tem também resultados de laboratório que provam que ela não tem nenhuma citotoxicidade, O teste que nós fizemos foi um teste só para atividade antiviral, não de cura, e deu uma toxicidade até alta. Dr. Amilcar testou a mutamba a pedido do próprio Dr. Paulo. O que nós fizemos foi o primeiro passo de 20 passos necessários para chegar a afirmar qualquer coisa sobre um extrato de planta. Ela mostrou uma atividade antiviral muito fraca. Por isso, ele nem deu continuidade à pesquisa. O que me chama a atenção
é a falta de ética dele de estar vendendo uma coisa que ele não tem base científica para vender. Esta mulher acreditou na Mutamba. Ela tem o vírus da AIDS há 2 anos. Ficou tão esperançosa nas folhas que decidiu parar de tomar o coquetel. Eu estava muito focada no milagre da Mutamba. Eu gosto muito dessas coisas naturais, sabe? Vi pelos resultados do exame que não surtiu efeito. Minha esperança foi por água abaixo. O que ela realmente encontrou foi uma piora grave da imunidade dela e o aumento da carga do vírus no sangue. A gente teve que iniciar outras medicações para proteger ela de uma possível infecção, correndo risco de vida sério. Em busca de comprovação científica para Mutamba, Dr. Paulo também procurou este pesquisador da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. O infectologista fez exames em 28 pacientes que o médico do Tocantins disse que estavam curados graças à planta. Só uma pessoa que tomava apenas a Mutamba estava com carga viral indetectável, o que não é cura. Os testes continuaram nesse paciente e revelaram que ele ainda tinha o vírus nas células, ou seja, a Mutamba não teve efeito de cura. 1 a 3% das pessoas podem controlar naturalmente a infecção, elas adquirem o vírus e elas não desenvolvem a doença. Hoje em dia, os medicamentos são desenvolvidos de uma forma diferente, com ação para matar vírus. Fica cada vez mais improvável que a gente arranje qualquer tipo de medicamento como esse no fundo do quintal. Com os resultados negativos, o infectologista também decidiu abandonar os testes. Para ele, Dr. Paulo não entende bem os mecanismos da doença. Ele ainda não tem muito claro algumas informações de ciência básica, como biologia celular ou biologia molecular. A Mutamba pode ser encontrada em várias regiões do Brasil, mas Dr. Paulo diz que só a do Tocantins, exatamente onde ele mora, pode curar. Falamos com o Dr. Paulo por telefone. Ele não quis gravar entrevista. Na conversa, negou vender as folhas e insistiu na tese de que a planta é capaz de curar a AIDS. Ele era enfático sobre isso nas redes sociais quando fizemos essas imagens no mês passado. Depois do Fantástico entrar em contato com o médico, mudou. O anúncio da cura ficou só num canto da página. O médico está sendo investigado pelo Ministério Público do Tocantins, inclusive criminalmente, por usar a planta no tratamento da AIDS. O Conselho Regional de Medicina de lá também investiga a conduta dele. E sexta-feira passada, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, proibiu a publicidade do projeto Mutamba contra a AIDS. A agência considera irregular a divulgação em redes sociais de uma suposta cura da AIDS. Como os especialistas mostraram nesta reportagem, tanto para a AIDS quanto para o diabetes, existe controle, mas não tem milagre. Só Deus sabe a frustração, a decepção, ser enganada, ter matado a esperança. Isso. Se o que eu falei aqui servir para milhões e milhões de diabéticos nesse país que poderão estar sendo lesados, eu já acho que eu cumpri com a minha parte.